Olá, paz para todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, mais uma vez, trago um resumo de sermão para vocês, Pastor Marcos Moreira, sermão 65. Com quem devo andar? Com base em 1 Coríntios. É um texto interessante e que nos chama a atenção. Diz nos textos, às vezes dizem que me diga com quem andas e eu direi quem tu és. É uma frase que se usa muito no mundo, né? E que nos chama a atenção com relação a isso. Também, dentro da Bíblia, há textos, né? Os provérbios falam muitas frases fortes, que nos ensinam certas coisas, como com que tipo de caminho nós devemos seguir. Mas o propósito do sermão é exatamente nos atentar em que tipo de companhia e que tipo de pessoas nós temos chamado para nos acompanhar ou nós temos seguido, e se esse tipo de pessoa tem nos ajudado ou nos atrapalhado. Paulo, nesse texto, ele chama a atenção para que não se associe com pessoas tais, né? Não se associe na realização dos seus projetos comerciais, no seu projeto de produção, no seu projeto de abrir entidades, ou abrir, né, fazer coisas, realizar coisas. Não se associe na vida acadêmica, na vida do pensamento filosófico, na questão de filosofias, de entendimentos e outras coisas mais. Também não se associe nas questões filosófico-religiosas, nos pensamentos religiosos de pessoas que, quando você observa, elas estão perdidas em todos os três sentidos. Se você se faz a associação, quer projeto pequeno, quer projeto grande, com pessoas que não sabem para onde ir, você vai acabar também se perdendo nessa caminhada. E nós vivemos numa caminhada, vivemos num mundo que nos exige estar focado em realizar certas coisas para as nossas vidas, realizar certas obras para nós e para outras pessoas, e fazer com que as coisas funcionem. No fundo, todas as pessoas fazem alguma coisa. Fazem coisas boas e algumas fazem coisas não tão boas. Aí, claro, a gente tem que tomar cuidado com isso. Que tipo de companhia nós temos buscado para nós? Que tipo de pessoa nós temos trazido para o nosso convívio? Que tipo de pessoa nós temos deixado opinar sobre as nossas vidas? Observem que nas outros sermões, e aqui eu repito, não significa dizer que você vai deixar de conversar com qualquer pessoa que vier diante de você. Não há problema nisso. Eu posso conversar com qualquer pessoa, seja rica, seja pobre, seja rica, seja pobre, seja preta, seja branca, amarela. Eu falo assim, preto, branco, amarelo, vermelho, não importa a cor da pele, seja mulher, seja homem, não importa também isso. Não importa qual a situação, que tipo de escolha ela teve na vida dela, não importa qual a situação, mas o importante é que uma coisa é eu conversar com a pessoa, outra coisa é eu aceitar a opinião dela e fazer a associação com essas pessoas. Se nós observarmos Jesus Cristo, ele não escolhia muito com quem falar, ele pregava o evangelho para todas as pessoas. E teve situações em que ele foi, inclusive, chamado a atenção. Senhor, o senhor vai entrar na casa desse pecador aí? Esse cara é um coletor de impostos. Ele explora o povo judeu. Naquela época tinha isso. Explora o povo judeu aqui. Ele coleta os nossos impostos. E o senhor vai almoçar com ele? Ele é um pecador. E Jesus Cristo falou com ele, eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos. Quem eram os sãos? Naquela época, quem recebia a palavra e o entendimento da pregação, né, da palavra de Deus que está na Bíblia, eram pessoas que já tinham vantagem, de certa forma, com relação à pregação do Evangelho, com relação aos outros que nunca tinham nem ouvido. E às vezes eles não iam na sinagoga exatamente com receio de ser escorraçados lá, de serem tratados como aquele homem estava tratando. Estava querendo que Jesus tratasse também aquela outra pessoa. Jesus falou, não, hoje eu vou almoçar na sua casa. Prepara lá, a gente até brinca um com o outro assim, bota um pouquinho de água no feijão que chegou mais um, né? E a gente tem que ter essa liberalidade de visitar as pessoas, não importa quem sejam. Isso eu digo que é correto e é assim que deve ser pregado o Evangelho. Essa é
uma situação. A outra situação é se vocês perguntarem se Jesus dava ouvido para as pessoas que falavam com ele, né? Pessoas que queriam continuar no mal, queriam caminhar no mal. Jesus ficava dando ouvido para eles? Não dava ouvido para eles. Jesus tinha um evangelho a pregar, tinha uma informação a colocar, tinha um poder a manifestar, tinha uma vida a manifestar, como Cristo, o pregador do evangelho, para as nossas vidas, para muitas vidas e para outras vidas através de nós nos tempos de hoje. Nós devemos, como eu disse, andar com qualquer pessoa. Nós, na verdade, quando nós fazemos isso, nós mostramos o Cristo Jesus dentro de nós, mostrando o amor pelas pessoas, não importa quem elas sejam. Então, andar com as pessoas é a pregação do evangelho através de nossas vidas. Quando você demonstra claramente que tem amor por eles, não importa o que eles sejam e como eles são. Esse é o propósito da pregação do evangelho. Então, quando eu digo para vocês, tomem cuidado com quem anda, é no sentido de deixar a pessoa te influenciar, ao invés do contrário, quando você que é um servo de Deus, uma pessoa imbuída, cheia da boa vontade de Deus, e aí eu vou repetir bem lentamente, para que a gente comece a separar uma coisa da outra, de verdade mesmo, da boa vontade de Deus, que tem algumas pessoas que na realidade querem aproveitar os mais pobres para explorar, né? As pessoas que não têm um certo entendimento, querem explorar elas, e eu acho isso totalmente inadequado. Um cristão verdadeiro não deveria jamais fazer isso. Eu considero como falsos cristãos, e eu certamente, quando eu vejo um falso cristão, eu me afasto dele. Então, ao invés de ele agregar para mim ensinamento, eu quero pessoas que me agreguem, que me ajudem a entender a pregação do evangelho, me ajudem a me aproximar mais de Deus e do que Cristo foi quando andou no meio de nós, mais amor no coração, mais tranquilidade, mais misericórdia, mais graça de Deus, para encher dessas virtudes, como eu tenho dito para vocês, clamar por virtudes. Eu vou começar de novo: bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, humildade, graça, discernimento, sabedoria, paz, mansidão, temperança. Olha quanta coisa! E tem muito mais, são mais de 40 virtudes que eu peço às vezes em minhas orações. Então, assim, essas virtudes adentrem em mim, e se vem uma pessoa para perto de mim, para caminhar comigo, e que ela também tem essas virtudes, ou tem as virtudes dela para, multiplicar com as minhas virtudes, a gente, na verdade, trocar virtudes um com o outro, aprender a virtude do outro, para atender bem as pessoas mais simples. É isso que a gente quer. Então, a gente tem que caminhar com pessoas que nos ajudam a caminhar no caminho da palavra e no intento de caminhar conforme Cristo Jesus andava. Não mais pessoas para me atrapalhar, para ficar me impedindo de pregar o evangelho da maneira correta, ou se desviar da palavra de Deus no sentido de... E também não tratar bem as pessoas. Eu não quero isso. Eu quero pessoas que me agreguem no meu projeto de pregação do evangelho. Eu quero pessoas que me ajudem a cada vez fazer mais, A gente tem que procurar de andar com esse tipo de pessoa. Falar com todos, mas andar e participar de sociedade, de projeto, de ideias em conjunto para fazer alguma coisa somente com aqueles que realmente vão agregar para a gente. Nós não podemos nem devemos andar com pessoas que não compreendem o que é isso. Existe uma coisa que infelizmente nós estamos tendo muito nos tempos de hoje. São o que eu chamo de falsos cristãos. Pessoas que dizem que são cristãos, mas que maltratam um irmão, maltratam uma pessoa. As pessoas que dizem que são cristãos, que maltratam os seus trabalhadores, os seus empregados. Pessoas que dizem que são cristãos, que maltratam a esposa, espancam a esposa, que maltratam os pais, o pai e a mãe, que maltratam os irmãos, maltratam os parentes próximos. Pessoas que dizem que são cristãos, que quando estão atendendo uma pessoa, são emburrecidos, não querem nem fazer a obrigação que é de trabalhar bem. Se você tem um emprego público, que está trabalhando num lugar, e você tem a obrigação de servir, você está recebendo um salário para servir, sirva bem. Paulo falava muito sobre isso. Aí as pessoas perguntavam: e aí, professor, se você é um servo, sirva bem. Naquela época tinha realmente servos em situações realmente de escravidão, que não é, graças a Deus, não é mais o caso de hoje, se a gente não observar. Às vezes parece até que é. Mas a gente tem que observar isso. Se você trabalha num lugar e faz um serviço, faça bem o seu serviço. Faça com alegria, meu irmão.
E isso é bom. E se você é patrão, olha, cuida dos seus trabalhadores com alegria, cuide deles adequadamente, são servos, são filhos de Deus. Cuidado com isso, para que você não seja tomado como um cristão ruim. Nem cristão é, na realidade, me diga. Eu vou repetir a frase, são falsos cristãos para mim. Pessoas que elas não amam os outros, porque Jesus Cristo, ele nos deu uma lição. E às vezes nós não percebemos isso, que a missão que ele deu para os discípulos, porque primeiro ele falou assim, que haviam 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas quando ele falou, sabe, no segredo de grupo pequeno com os discípulos, ele disse, eu quero que você ame os outros como eu vos amei. Meu amigo, dura coisa é essa. Imagine você amar as pessoas com o amor de Cristo, como Ele amou, como Ele nos ama. Isso não é fácil, mas é isso que precisamos fazer. Precisamos compreender isso. Com quem eu devo andar? Com pessoas que seguem a Cristo Jesus. Com quem eu devo andar? Com pessoas que agreguem positivamente, que me ajudem a fazer a minha obra boa para o reino dos céus e também a minha obra boa para o reino do mundo também. Eu faça bem as minhas atividades, eu faça bem os meus trabalhos acadêmicos, eu faça bem as minhas atividades na área religiosa, com as pessoas que vão render, vão ajudar e não vão atrapalhar. Essas são as pessoas que vão melhorar os nossos caminhos e que nós também podemos melhorar os caminhos delas quando estiverem caminhando junto com a gente. E esta era a mensagem que eu tinha para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Não se esqueça do like, do joinha. Se inscreva no canal para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Compartilhe também. E nos vemos no próximo vídeo.